Levítico capítulo 15, começamos a falar aqui sobre impurezas do homem e impurezas da mulher. Nesse capítulo, de forma bem detalhada, está ali definindo o tempo de uma pessoa numa purificação de algum tipo de coisa que possa ter acontecido com ela, começando pelos homens. Exemplo, se há ali uma vazão de um fluxo seminal do homem, ele era considerado impuro até dado momento, ele tinha que lavar as roupas, ele tinha que limpar os locais onde ele tinha sentado, porque uma vez que ele vazou ali o seu fluxo seminal, a cama era considerado impuro, o local que ele tenha sentado é considerado impuro. Ou seja, tudo isso requer então uma questão de santidade mesmo de Deus, uma aliança com aquele povo. E obviamente quando nós avançamos com a leitura, aqui também está dizendo que se o homem tem uma relação com a mulher e ele faz a emissão do sêmen, então os dois tinham que ser banhados e considerados impuros até a tarde. Então o que tem que ser esclarecido aqui é que nem tudo que é impuro é pecaminoso, porque não se trata aqui de Deus estar demonizando a relação sexual da homem e mulher. Claro que não. Se uma mulher está um casal que vive, que é comum, eles vão ter as suas relações sexuais de forma comuns. Então, obviamente que Deus abençoa o casamento. A questão não se trata disso. Se trata aqui de um período onde Deus estava ali colocando os comportamentos ao povo. Então, um casal que teve ali, um homem e mulher casados, que teve a sua relação sexual, eles eram considerados impuros até a tarde. Tinham que se banhar, tinham que fazer todo aquele tipo de asepsia, trocar as roupas do leito matrimonial, enfim. Isso é muito claro, tá? Então isso que fique bem definido e bem explicado para vocês isso. Mas também vai falando, por exemplo, do caso aqui, né, dessa questão de quando o homem tem a emissão do sêmen sozinho, ele também é considerado impuro. Com a mulher, os dois são considerados impuros. De forma muito parecida com o homem, quando ele fala dessa questão de emitir o fluxo seminal, quando nós vemos no começo do capítulo, vem aqui também as questões sobre as mulheres. Então, quando a mulher começava a ter o seu período menstrual, aqui nesse momento também era considerada impura, então ela ficava ali por um período de tempo impura, né, onde ela tinha que também trocar de roupa, tomar banho toda hora, e se alguém tocasse nela, ou se ela sentasse em algum lugar e alguém sentasse, também era considerado impuro. Esse tipo de coisa acontecia, tá? E também aqui está dizendo, né, claramente que quando um homem estava tendo uma relação com uma mulher e se de repente viesse o fluxo seminal, o fluxo menstrual, me perdoe, também este homem era considerado impuro. Então, também nós vamos ler aqui, está muito detalhado em Levítico 15, mas dizia o seguinte, olha, quando uma mulher tivesse um fluxo por muito mais dias fora do seu tempo, né, todo esse tempo desse fluxo ela seria considerada como impura. Isso nos lembra daquela mulher que tocou Jesus lá no Evangelho, que ela tinha esse problema de fluxo de sangue há muito tempo, então obviamente que ela também é considerada impura. E tocar em Jesus já era uma afronta, porque quando nós lemos aqui o Levítico 15, nós vamos saber que uma mulher que tinha esse fluxo de sangue, ela não podia tocar as pessoas, né? Porque também iria contaminar essas pessoas. Mas com ela foi diferente, porque ela toca Jesus e Jesus fala, olha, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, saiu poder, né? Bem interessante isso. E também coloca a questão de que tudo isso que nós estamos vendo vai de novo colocar para nós a questão da não banalização do sexo, aqui já é uma outra questão, mas também vai colocar o que? A preservação do povo. O povo de Israel precisava entender que todo esse fluxo, todo esse processo era o que distinguia este povo das outras nações, ou seja, não era uma coisa feita de qualquer forma, havia sim um processo ali de santidade, inclusive nas relações íntimas entre homens e mulheres, isso é maravilhoso, mas também coloca que após esse período aí de ser impuro, também havia uma ritualística em relação ao holocausto, ou seja, para tudo que Deus cobrava um certo nível de padrão de santidade, quer seja moral, quer seja espiritual, havia também essa retomada. Então, uma vez que esse período de impureza havia acabado, eles já podiam fazer as suas ofertas, podiam chegar até os sacerdotes para poder voltarem a seu convívio comum sem contaminar um ao outro e etc. Então, em mais um capítulo aqui do Levítico, nós vemos o alto nível de exigência de Deus em relação à santidade do seu povo, mas também a forma de lidar com isso. Não demonizando a relação entre homem e mulher que são casados. Obviamente que, como eu já disse aqui, o impuro nem sempre quer dizer que seja pecado. Está claro aqui que uma vez que um homem e uma mulher que são casados tenham uma relação sexual e houver essa questão do sêmen, ambos tomam banho, são considerados impuros, mas claramente que Deus abençoa o casamento, porque se assim fosse, estaria escrito na Bíblia que o casamento não é uma bênção, e não é isso que está escrito, obviamente.